Olá, queridos alunos, tudo bem? Essa é a nossa aula de separação de misturas. Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Vamos lá? Para separar misturas homogêneas de sólido com líquido. Quando um sólido está dissolvido em meio líquido, vai formar uma solução. E esses processos que a gente pode usar para separar evaporação, cristalização, fracionada, destilação simples ou cromatografia. O processo de evaporação é o método mais simples para separar um sólido de um líquido. Consiste em deixar a mistura em repouso ou aquecê-la até que o líquido, que geralmente é mais volátil, vai evaporar e vai restar somente o sólido no recipiente. Nas salinas, para obter-se o sal de cozinha, a partir da água do mar, é feito assim. Então a água é colocada em lâminas muito finas, água salgada, colocada em lâminas muito finas d'água em piscinas rasas, e o sol faz todo o trabalho, vai evaporar a água e vai permitir que forme-se o sal. Cristalização fracionada é um processo que se baseia na diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido, que é um solvente, numa dada temperatura. Nesse método, todos os componentes sólidos da mistura são dissolvidos em quantidades diferentes no mesmo volume de solvente. Quando parte do solvente é evaporado, o componente sólido menos solúvel cristaliza primeiro e é separado da mistura. À medida que o solvente vai evaporando, os sólidos cristalizam-se até que todos os componentes sejam separados. A cristalização fracionada pode ocorrer tanto para misturas de sólidos dissolvidos em líquidos, quanto para misturas líquidas de sólidos fundidos. Um exemplo da aplicação desse processo é na obtenção dos diversos sais presentes na água do mar. Além disso, várias pedras preciosas e cristais foram formados por meio de cristalização fracionada durante o processo de resfriamento da Terra. O processo, então, é o seguinte: coloca-se aqui um solvente onde os dois sais são solúveis, e é uma dissolução a quente. A partir da filtração acontece uma cristalização, ou seja, a evaporação do solvente, e vai então sendo cristalizados separadamente, fracionadamente, os solutos que estão na solução. A destilação simples é um método usado para separar cada um dos componentes presentes em misturas homogêneas de sólidos dissolvidos em líquido. Na destilação simples, a mistura é aquecida num aparelho. Então aqui nós temos um balão de destilação. A mistura a ser separada está aqui. Aqui tem o bico de Bunsen, o bico de gás, né? O líquido vai ser vaporizado então aqui no balão de destilação. Os vapores vão ser direcionados aqui para o condensador. Do lado de fora, aqui na parte externa do condensador, vai ser ligado uma mangueira de água, na entrada e na saída de água. Então a água vai entrar por um lugar e sair por outro, apenas com o objetivo de resfriar essa substância que está sendo condensada, né? Ela estava no estado de vapor, ela vai voltar a ser líquida, então está sendo condensada. À medida que os vapores vão resfriando, devido à passagem de água corrente no tubo externo, eles são recolhidos aqui num Erlenmeyer, por exemplo. Esse tubo para escapamento de vapores nocivos ou inflamáveis, se for o caso, né, que vai para a pia. Então aqui seria, se tiver um vapor inflamável, ele seria direcionado para outro lugar. Aqui seria a substância purificada e aqui o Erlenmeyer, que recolhe a substância filtrada, a substância destilada. A cromatografia é um processo de separação de misturas, processo de separação de misturas homogêneas, que os componentes da mistura são separados e identificados pela sua cor. Essa técnica ela tem uma vantagem de tornar possível a separação de componentes mesmo em quantidades muito pequenas. Ela permite não só a determinação do número de componentes presentes na solução, mas também identificar as substâncias. A cromatografia vai se utilizar
da diferença de aderência dos componentes da mistura em um determinado sólido para separá-los. Pode ser realizada colocando uma mistura de 2 ou mais componentes em uma coluna de vidro com sílica. Então, aqui tem um exemplo de uma coluna de vidro com sílica. Quando nós colocamos um solvente orgânico, por exemplo, um acetato de etila ou álcool, aqui dentro, na coluna, e colocamos uma mistura na parte superior da coluna, um dos componentes da mistura tende a aderir melhor à sílica, fazendo com que aquele que é menos aderente vai atravessando a coluna mais rapidamente e vai separando o material. Então, a figura aqui vai mostrar esse esquema de análise de cromatografia. Nesse exemplo, o componente de cor azul vai ser aquele que adere mais à sílica do que os outros, ou seja, vai demorar mais tempo para atravessar a coluna, enquanto que o componente de cor amarela é o menos aderente e vai chegar ao recipiente primeiro aqui em relação ao tempo. Então, a cromatografia vai usar a fase estacionária e a fase móvel. A fase estacionária, nesse caso, será a sílica e a fase móvel, nesse caso, é o solvente. No processo de separação de misturas homogêneas de líquido com líquido, quando dois líquidos miscíveis entre si, nós utilizamos a destilação fracionada. A destilação fracionada é um processo que baseia-se nas diferenças de temperatura de ebulição dos componentes da mistura. Durante o aquecimento, o líquido que tem menor temperatura de ebulição vai evaporar primeiro, e à medida que a temperatura vai aumentando, os líquidos vão evaporando até que sobre o líquido de maior temperatura de ebulição, que vai evaporar por último. Uma coluna de fracionamento é acoplada ao aparelho de destilação, como mostra a figura. Então, aqui nós temos balão de destilação novamente, um isolante térmico aqui, bolinhas de vidro que vão ajudar a ser uma barreira para separar essas substâncias, um termômetro, a água de resfriamento, condensador e a substância que vai ser purificada. Então, por exemplo, se nós tivermos água e álcool, o álcool tem uma temperatura de ebulição diferente da água. Então, eu vou observar aqui no termômetro. Quando estiver chegando próximo da temperatura de ebulição do álcool, eu sei que eu estarei destilando aqui álcool. Quando acabar de separar todo o álcool, eu sei que o termômetro vai me mostrar que a temperatura de ebulição vai começar a subir. E aí vai se estabilizar novamente quando estivermos só com água novamente. Então, a destilação fracionada, ela é utilizada muito nas indústrias, por exemplo, para obter bebidas alcoólicas e nas indústrias petroquímicas para separar os diferentes derivados do petróleo. Então, o petróleo entra aqui em torno de 400 graus Celsius, que ele entra na coluna de fracionamento. Aqui, então, tá vendo que tem várias reentrâncias, vários obstáculos que ele passa a 20 graus Celsius. No alto da coluna nós temos as menores temperaturas e embaixo da coluna, já que é o aquecimento, nós temos as maiores temperaturas. Então, aqui em cima nós temos produtos gasosos. A 70 graus Celsius nós conseguimos os produtos químicos como solventes. A 140 graus Celsius os combustíveis para os veículos, gasolina, por exemplo. 190 graus Celsius o querosene, a gasolina de aviação, a gasolina azul. 270 graus Celsius o óleo diesel. 320 graus Celsius os combustíveis para calefação. 335 graus Celsius os lubrificantes e 350 graus Celsius a nafta e o asfalto para pavimentação. Quando nós temos a separação de misturas homogêneas que têm dois gases misturados, os gases sempre se misturam de forma homogênea. Então, eles podem ser separados ou por liquefação fracionada ou por adsorção. A liquefação fracionada é um método que a mistura gasosa vai passar por um processo de liquefação, ou seja, por meio da diminuição da temperatura ou por meio do aumento da pressão, vai transformar uma substância gasosa em líquida.
e depois vai passar por uma destilação fracionada. Então aqui esse processo é a liquefação fracionada do ar. Como que se obtém nitrogênio, argônio, oxigênio? Através do processo de liquefação fracionada do ar. Então o ar entra líquido nessa coluna de fracionamento a menos 200 graus Celsius e ele passa por placas perfuradas que vão permitir a ascensão e a queda, a ascensão dos gases e a queda dos líquidos. Então nós temos aqui o gás nitrogênio com a temperatura de ebulição de menos 196 graus Celsius, que é conseguido acima do prato, né, que se conseguiria argônio com temperatura de ebulição de menos 186 graus Celsius, que é conseguido acima do oxigênio, com a temperatura de ebulição de menos 183 graus Celsius. Aqui no topo da coluna nós temos temperaturas mais baixas e aqui temperaturas mais altas. Estamos falando todas de temperaturas negativas. O ar liquefeito a menos 200 graus Celsius passa por um aquecimento e a partir dessa mesma temperatura, o primeiro componente a ser obtido é o gás nitrogênio, por possuir a menor temperatura de ebulição, e o último é o oxigênio líquido, por apresentar a maior temperatura de ebulição dentre esses gases. A adsorção é o processo que consiste na capacidade de algumas substâncias de reter na sua superfície algumas substâncias no estado gasoso. Uma das principais aplicações da adsorção são essas máscaras contra gases venenosos que são feitas de carvão ativado. No exemplo aqui, o carvão ativado, então, presente nessas máscaras de gás, vai absorver os gases venenosos. Aqui eu tenho um esquema finalizando a nossa aula de hoje, um resumo dessa aula de separação de misturas. Muito obrigada por assistir. Ficamos por aqui. Por favor, inscreva-se no meu canal e deixe seu like para mim, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Tchau.